Graça e paz, amados irmãos, dando início a mais um culto solene, gostaria de convidá-los a abrir no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Amados irmãos, o Salmo de Davi nos ensina a nos alegrarmos em Deus, e também a darmos graças a Ele, e também apreciarmos a quantidade imensa de bênçãos que recai sobre as nossas vidas diariamente. Por isso eu convido os amados irmãos a fazer uma oração de gratidão. Oremos. Pai de amor, Deus de misericórdia, Senhor, te damos graças, ó Pai, pela tua imensa benignidade, Senhor, para com os teus, ó Pai. Te damos graças, ó Deus, pela tua graça que nos alcançou, ó Pai, pelo mérito, ó Pai, no teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Te damos graças por tudo que tu és, ó Pai, por mesmo sendo tão grande, Senhor, o Senhor olha para nós que somos tão pequenos, ó Pai. Te damos graça por tudo que o Senhor tem feito por nós, mesmo não merecendo, Senhor. Tu és um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Por isso, ó Pai, te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém.
Dando continuidade, amados irmãos, gostaria de convidá-los a abrir agora em Salmos 38, do versículo 1 até o versículo 22. Diz assim: Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo, ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou, com efeito, como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia: não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvalo o pé. Pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muito os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. No capítulo 3 do livro de Mateus, nós aprendemos que no sermão de João Batista ele fala: deem fruto digno de arrependimento. Nessa mesma linha de raciocínio, eu gostaria de convidá-los a fazer uma oração com confissão de pecados. Oremos. Pai de amor, Senhor, gostaríamos, ó Pai, de pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que são tantas, ó Pai, são tantas, ó Deus, a quantidade de pecados que cometemos através dos olhos, pensamentos, ações. Muitas vezes, ó Pai, não amamos o nosso próximo como deveríamos. Senhor, muitas vezes, ó Pai, uma grande quantidade, ó Deus, não temos testemunhado, ó Deus, como deveríamos. Por isso, ó Pai, te pedimos perdão, Senhor, que os nossos pecados venham ser perdoados, ó Pai. Que estes pecados, ó Deus, venham cair no mar do esquecimento, ó Deus, assim como a Tua Palavra nos ensina, ó Pai. Senhor, nos purifica, Senhor, nos purifica e nos molda conforme a Tua vontade, querido Deus. É o que te pedimos nesse momento, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai. Amém. Amados irmãos, dando continuidade, eu gostaria de convidá-los a abrir no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Neste momento, gostaria de convidá-los a orar pelos dízimos e ofertas. E tenho 3 avisos também da direção da igreja. Falam assim: primeiro o gasofilácio está na sala da UMP para quem quiser trazer o dízimo para a igreja. O segundo, os irmãos também podem utilizar as contas da tesouraria que foram disponibilizadas
no grupo do WhatsApp, para assim poderem efetuar suas transferências. E o terceiro é ajuda com sacolão. Quem tiver condições financeiras que assim possa estar ajudando com o sacolão ou alguma parte de alimentos. E também queremos fazer um apelo àqueles que estão necessitados neste momento, que eles possam também estar entrando em contato com a igreja, que assim veremos uma forma de poder ajudá-los. Oremos. Pai de amor, Senhor, te agradecemos, ó Deus, pelas tuas bênçãos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor tem suprido as nossas necessidades, Senhor. O Senhor tem nos abençoado com o trabalho, o Senhor nos tem abençoado com um teto, Pai, onde morarmos. O Senhor, ó Pai, tem nos abençoado com a vida, Senhor, com a tua graça, Pai, que é a maior de todas as bênçãos, querido Deus. Pai de amor, oramos a Deus pelos dízimos e ofertas, que eles venham, ó Pai, ser administrados de maneira correta. Abençoa aqueles, ó Pai, que vão trabalhar com este dinheiro, Senhor. Que eles possam assim, ó Pai, fazer bom uso. E abençoa também, ó Deus, os teus servos, Pai, que têm se dedicado na tua obra. Abençoa dando sabedoria, inteligência. E abençoa, Senhor, cada um, ó Pai, da tua igreja, querido Deus. Livra-os de todo mal. Livra-os, ó Pai, nesse momento difícil de pandemia. Que eles venham continuar, ó Pai, com sua saúde, Senhor Deus. É o que te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, e uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. E que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará, e o perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu, e da igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova
volta atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Boa noite, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade no culto de louvor e adoração ao Senhor, nesse momento de oração, em que vamos fazer uma oração agradecendo a Deus, uma oração de gratidão, entregando o nosso louvor a Ele, porque só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. E também eu gostaria desse momento de nós estarmos clamando ao Senhor, pela vida daqueles que estão sofrendo, passando por dificuldade nesses momentos de dor, de enfermidade. E eu queria que você, onde você estiver, você lembre de alguém que está passando, ou uma família que perdeu alguém que está sofrendo, alguém que precisa de consolo, de conforto de Deus. Então vamos tirar esse momento de oração para clamarmos para que Deus traga conforto sobre a vida dessas pessoas, a vida dessas famílias. Vamos orar? Senhor nosso Deus bondoso, Tu és Deus precioso, Deus que conhece o nosso coração e sabe, ó Deus, das nossas imperfeições. Que o Senhor venha, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, tratar, ó Deus, com cada um de nós, naquilo, ó Deus, que precisamos melhorar. E por isso, Deus, nós queremos nos apresentar diante de Ti, para que o Senhor ouça, ó Deus, a nossa oração, para que o Senhor olhe, ó Deus, para aquilo que foi cantado há pouco, ó Deus, e que o Senhor receba no Teu trono de glória. Que seja, ó Deus, um louvor que agrada a Ti. Esse, ó Deus, é um dos objetivos da nossa vida. O nosso chamado também é para a adoração. Que o Senhor receba, ó Deus, diante de Ti, que seja agradável, que seja, ó Deus, um louvor genuíno e verdadeiro, que parta, ó Deus, dos nossos corações até o Teu trono de glória. Também, ó Deus, nós queremos Te pedir, clamar ao Senhor, a Tua misericórdia e a Tua bondade sobre a vida daqueles que estão nesse momento sofrendo. Ou porventura por conta da enfermidade, por conta do vírus ou qualquer outra enfermidade. Ó Deus, se por conta da perca de alguém, ó Deus, que o Senhor no nome de Jesus esteja com o Teu Santo Espírito, trazendo consolo, conforto, como diz a Tua palavra, afofando, ó Deus, na cama o travesseiro. Senhor, que Tu tenhas misericórdia, ó Deus, daqueles que sofrem, que o Senhor ajude, que o Senhor trate, que o Senhor coloque cada dia, ó Deus, o consolo e o conforto do Teu Santo Espírito sobre essas vidas. Entregamos os nossos corações a Ti, entregamos as nossas vidas ao Senhor, porque sabemos que até aqui nos tem ajudado o Senhor. E pedimos a Deus todas essas bênçãos preciosas no nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Ok, queridos, dando continuidade ao nosso culto de louvor a Deus, eu queria falar hoje sobre um texto que é um dos meus textos preferidos da palavra de Deus. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em João, capítulo de número 10, do versículo de número 1 até o 18. João 10, de 1 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava.
Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar mais uma vez, para que Deus fale ao nosso coração através da sua santa palavra. Nosso Deus, nós entramos nesse momento, ó Pai, diante da tua presença, clamando, ó Deus, ao Senhor a tua misericórdia, para que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração. O Senhor tem falado, ó Deus, de muitas maneiras. O Senhor falou do passado, ó Deus, pelos apóstolos, pelos pais, pelos profetas. Hoje, ó Deus, o Senhor fala pelo teu Filho, pelo poder da tua palavra. Que o Senhor edifique as nossas vidas, que o Senhor traga, ó Deus, um renovo, traga paz, segurança, exortação, traga informação, traga, ó Deus, edificação, para que o teu nome, ó Deus, seja exaltado, a nossa fé fortalecida e a tua igreja revigorada pela ação do teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoa, ó Deus, os pecados dos teus servos que estão nos acompanhando nesse momento. Que o Senhor quebrante o nosso coração para entendermos que não somos nada, somos pó e cinza diante da tua presença. Que o Senhor seja propício a nós, ó Pai, para que possamos ouvir a tua voz nessa noite. Obrigado, Deus, por esse momento. Continua a nos conduzir. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, todos nós gostamos de ser cuidados, não é mesmo? Desde criança, nós identificamos assim coisas básicas que nos trazem sentimento de segurança e de conforto. E por mais independente que a gente se torne, né, na vida adulta, nós sempre teremos aquela sensação de meio que dependência de alguma coisa, né, de determinados momentos. Porque é muito bom, querido, muito bom mesmo você se sentir cuidado e protegido. Você saber que você está num determinado lugar, ou você está com uma determinada pessoa, ou você está envolvido num determinado sistema ou num determinado negócio que traga segurança para a sua vida. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que na vida espiritual, nós estamos preparados para sermos cuidados? Nós estamos preparados para sermos tratados? Ou será que nós vamos simplesmente viver a vida espiritual da maneira que a gente acha melhor, da maneira que a gente entende que é o correto para as nossas vidas? É importante nós pensarmos no seguinte, querido: quem cuidará de você na sua vida espiritual? E é interessante, irmãos, nós pensarmos nesse contexto aqui, e eu queria passar para vocês agora, essa é a vantagem da tecnologia. Tem um vídeo muito interessante que rodou o mundo aí, que mostra, eu até já mostrei ele aqui na igreja uma vez, que mostra a identificação, a identidade que o pastor tem com as suas ovelhas. É interessante a gente pensar que a palavra de Deus diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem o pastor. E esse vídeo mostra um pouco sobre isso. E a gente vai usar um pouco dessa
base desse vídeo na nossa mensagem de hoje também. Vamos acompanhar? Será que as ovelhas ouvem apenas a voz do seu pastor? Vamos ao teste número 1. One more time. Teste número 2. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Look at them, look at them. Observem a reação. They are coming. Oh my God. Oh my God. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Oh my God, this is amazing. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Muito interessante, né, irmãos? Observa como as outras pessoas também tentaram chamar as ovelhas. Com as mesmas palavras, né, em outro idioma, mas com as mesmas palavras que o pastor utilizou. Mas quando ele chega, eu acho muito interessante que quando ele dá o primeiro grito, tem algumas ovelhas, depois você pode voltar ao vídeo e assistir de novo, tem algumas ovelhas que automaticamente, quando elas ouvem a voz do pastor, elas levantam a cabeça e já começam a olhar. Né? Ou seja, já sabem quem é, já sentem que naquele momento tem ali o seu pastor que vai cuidar delas. Dando continuidade aqui, o texto aqui de João 10, ele enfatiza algumas imagens interessantes. A imagem da ovelha, a imagem do aprisco e a imagem do pastor. Jesus ele retrata esse momento como algo comum nas regiões rurais lá do Oriente. Né? Era muito comum ter pastor e ter ovelha naquela época. Né? Então Jesus estava falando de algo que as pessoas conviviam, de que as pessoas tinham acesso, de que as pessoas até faziam esse tipo de trabalho. Porém, isso trazendo para os nossos dias hoje também pode nos ensinar profundamente muitas coisas. As histórias da relação entre pastores e ovelhas, elas podem ser encontradas ao longo de toda a Escritura. A Bíblia toda fala sobre esses momentos, a Bíblia fala sobre essa relação e relações muito relevantes entre os pastores e as ovelhas. E isso também traz muita informação para os nossos dias de hoje. Esse evangelho de João, ele é conhecido como o evangelho das comparações. Eu tenho falado aqui um pouco sobre o livro de Tiago, né? Tiago ele fala sobre as ilustrações para aplicações práticas. O evangelho de João, ele vai falar sobre as comparações. É muito curioso, e principalmente quando se trata da pessoa do Senhor Jesus. Jesus ele se mostra de muitas maneiras figuradas nesse texto. Por exemplo, Jesus diz aqui: eu sou o Messias, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o Filho do Homem, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira, eu sou o enviado, eu sou o Cristo de Deus, o Senhor, o Mestre. E ele também se mostra de maneira soberana, fazendo até uma menção a uma palavra também citada no Antigo Testamento, que é o nome Javé, que é o nome de Deus, que significa eu sou o que sou, ou esse é o meu nome. Né? O texto de João vai falar lá no capítulo de número 13, versículo 19, o mesmo termo que é usado lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. O texto de João diz o seguinte: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Esse eu sou todo em letra maiúscula para apresentar ali a característica de Deus como Javé. Nesse sentido, irmãos, nós chegamos nesse texto aqui do capítulo 10. Esse texto aqui, o que estava acontecendo? Jesus estava tendo uma discussão com os fariseus
Ele havia curado um cego no sábado. Esse moço e a família dele foram... Os fariseus fizeram um circo imenso em relação a isso. Chamaram o moço, chamaram a família, interrogaram eles, questionaram eles. Como viram que não tiveram resultado, eles expulsaram o rapaz da sinagoga, né? Você vai ver isso lá no texto de João capítulo 9. Jesus encontra esse rapaz, Jesus se revela a ele, você vai ver isso aqui a partir do versículo de número 35. Jesus encontra esse jovem, se revela a ele, se revela como Cristo, e esse jovem crê no Senhor. É muito interessante, depois você pode ler esse contexto todo. Então, Jesus aqui no capítulo 10, ele vai tratar basicamente sobre essa relação da maneira que os fariseus trataram o rapaz e da maneira que ele tratou o rapaz. É muito interessante nós entendermos a pedagogia dinâmica de Jesus. Lições básicas sobre o texto aqui, o que a gente vai aprender, depois a gente vai tratar de uma maneira mais específica, mas de uma maneira mais abrangente. Jesus pega a expulsão do mendigo ali, o mendigo foi o cego, né? O cego foi expulso, né, da sinagoga. Então ele apresenta os fariseus como uma espécie de falsos pastores, que não se importaram com ele, né, com o cego. Antes esse cego foi maltratado, ele foi rejeitado. Porém, Jesus, como o bom pastor, ele conduz esse jovem ao seu aprisco. Ou seja, Jesus é apresentado aqui como o verdadeiro pastor. O aprisco é representado aqui como a nação de Israel. Os gentios aqui são apresentados como uma pessoa desse cego, ou seja, outras ovelhas, ele vai até falar aqui que existem outras ovelhas que não estão nesse aprisco, aqui no versículo 16 ele vai falar sobre isso. E os fariseus, como eu falei, significavam ali os falsos pastores, que desprezavam, maltratavam, expulsavam e acabavam trazendo sofrimento para essas pessoas. Entendendo, irmãos, as particularidades do texto, entendendo o contexto em que ele se aplica, eu queria falar aqui sobre 3 aspectos bem interessantes que Jesus aborda nesses versículos, principalmente do versículo 1 até o versículo de número 6, tá? Que é o momento em que ele está tratando diretamente sobre a parábola, né, ou sobre a história que ele estava falando aqui, tratando sobre as ovelhas, a relação das ovelhas com o pastor. E o tema que eu queria tratar com vocês nessa noite é um tema bem interessante, que são as ações do bom pastor. Existem as ações do mau pastor, existem as ações do falso pastor. Mas hoje eu queria tratar sobre as ações do bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem trata com cada um de nós. E a palavra fala sobre isso. É interessante, irmãos, como Ele retrata isso, em primeiro lugar, em relação ao cuidado e à proteção. Então, a primeira coisa que a gente vê no texto sobre as ações do bom pastor é a boa segurança. O bom cuidado, a boa proteção. Você observa ali que o aprisco é como se fosse o mundo, né? Como se fosse ali o lugar onde as ovelhas elas estão guardadas, protegidas, seguras. O aprisco, irmãos, ele era um cercado de pedras, né? Todo feito de pedras, com uma abertura pequena. E ali à noite, né, o pastor ou um porteiro, que era uma espécie de funcionário, ele se deitava nessa abertura e essa abertura servia de porta para ele. Era muito comum que ali, naquele mesmo aprisco, ficasse vários rebanhos, e aí pela manhã, cada pastor ia lá e chamava, como a gente viu no vídeo, né? Cada pastor chamava as suas ovelhas, elas identificavam a voz do seu pastor, e assim elas eram separadas. Né? Cada ovelha tinha o seu pastor e o conhecia pela voz. O verdadeiro pastor é aquele que entra pela porta e é reconhecido pelo porteiro. Jesus fala aqui no versículo de número 1. Ele diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse não é ladrão, esse é ladrão e salteador. Versículo 2, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Versículo 3, para esse o porteiro abre, ou seja, há uma interação, né? Eu achei muito interessante essa figura do porteiro, né? Que alguém se deita ali para que as ovelhas não saiam, né? Para que as ovelhas não fujam. Então ele fica ali até para não deixar ninguém sair, né? No caso as ovelhas, e não deixar ninguém entrar para fazer mal
a essas ovelhas. Ou seja, os ladrões, irmãos, eles não podiam passar por aquela porta. Ou seja, eles precisavam pular o muro de pedras lá e entrar de maneira furtiva no aprisco. E mesmo eles entrando ali no aprisco, as ovelhas elas não iam seguir a esse ladrão, porque elas só obedeciam à voz do seu pastor. Então, o falso pastor, ele não conduz a ovelha. O falso pastor, como diz a palavra, ele as arrebata. É como se ele carregasse ela, tirasse ela do seu conforto, do seu convívio ali, da proteção do seu pastor e levasse ela embora para ficar distante, para ficar, né, separada e ali sofrer. O falso pastor é aquele que mata, é aquele que leva embora, é aquele que não tem piedade, né, como você viu aí a tratativa dos fariseus com aquele cego que foi curado. E entendendo um pouco isso para a nossa vida, irmãos, Jesus é quem tem a autoridade para tratar da proteção das ovelhas. É Ele que traz a boa segurança. Ele é o bom pastor. O aprisco, como eu falei anteriormente, é o mundo. E nós somos guardados ao mesmo tempo que nós somos livres. Você já parou para pensar na liberdade que você tem em Cristo Jesus? Simplesmente de não ser guiado pelo mundo. Simplesmente de alguém dizer para você, olha, toma aqui uma cerveja e você ter a escolha. Simplesmente dizer, não, eu não quero. Isso não é para mim. De alguém dizer assim, olha, fuma esse cigarro, fuma aqui esse baseado, essa droga, esse negócio. E você simplesmente dizer assim, não, eu não quero. E você ter a liberdade de escolha. Nesse sentido, queridos, que na doutrina reformada nós chamamos de livre agência, é muito interessante. O mundo não tem isso. As pessoas que não conhecem a Deus não têm isso. Eles, pelo contrário, eles afogam as suas mágoas na bebida, no cigarro, nas drogas, porque eles não têm para onde ir, eles não têm segurança, eles não têm um porto seguro. Nós temos segurança do Senhor, nós temos o cuidado do Senhor, nós temos a proteção do Senhor, mas ao mesmo tempo nós somos livres para fazer as nossas próprias escolhas. Isso é fantástico, irmãos. Ao mesmo tempo que nós somos protegidos, a palavra de Deus diz que nós somos sim protegidos do mundo, né? Guardados do mundo. Jesus já fala sobre isso, e a própria palavra diz que nós somos entregues à morte todos os dias. Ou seja, para a gente meditar hoje, nesse primeiro ponto, a quem nós estamos entregando os nossos cuidados, queridos? A quem nós estamos entregando a nossa segurança? Será que o nosso cuidado está vindo do dinheiro? Será que o nosso cuidado e proteção está vindo de pessoas? O nosso cuidado e proteção está vindo do próprio mundo? O teu cuidado e a tua proteção está vindo do teu emprego? Está vindo daquilo que você acha que traz tranquilidade para o teu coração? Querido, você está se enganando. A verdade é bem mais séria do que a gente imagina. As coisas são muito mais sérias do que a gente imagina. O mundo é mau, as coisas são ruins, é difícil viver aqui. Louvado seja Deus que Jesus é o nosso bom pastor. Ele cuida das nossas vidas. Ou seja, quem está deixando, a quem você entregou os seus cuidados? Não adianta, querido, você no momento de dificuldade, de luta e de problema, clamar, ai meu Deus, ou valei-me, ó Senhor. Inclusive, uma das frases mais ditas nos Estados Unidos é oh my God, né? Ou seja, oh meu Deus. Isso é usado para tudo, querido, desde gosto de comida até um susto ou alguma coisa nesse sentido. As pessoas usam essa frase e a própria palavra de Deus diz, não use o nome de Deus em vão. Ou seja, nós temos que ter cuidado com isso, queridos, porque no momento de dificuldade, todos nós estamos, ai meu Deus, me ajuda, Senhor. É um momento de dificuldade, mas a pergunta é, você está tendo uma vida com Ele para que você possa ter essa relação com Ele, para que o cuidado dEle se manifeste sobre a sua vida? O Salmo 23 começa dizendo o seguinte, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, é o meu. Antes de você querer alguma coisa de Deus, antes de você pedir alguma coisa de Deus, você precisa ter uma relação com Deus, você precisa ter um envolvimento com Deus, Ele precisa ser o seu pastor. Depois que Ele for o seu pastor, nada te faltará. Antes disso, querido, não adianta. É momento de dificuldade, você vai aguentar sozinho. É momento de luta, você vai sofrer sozinho. Porque você não tem relação com o pastor das ovelhas. Você não tem relação com aquele que pode te proteger. Se nós não estamos no aprisco dele, não há compromisso de proteção com essa ovelha. Não há relação do pastor com a ovelha, então o lobo vai vir, ele vai atacar e ele vai arrebatar essa ovelha do seu lugar, da onde ela está. Isso se ela for uma ovelha.
porque a palavra de Deus fala que existem os bodes, os cabritos no meio do rebanho, e o pastor conhece as suas ovelhas, a gente vai ver isso nesse sentido. E para que ele possa empregar essa boa segurança, né, essa boa proteção, as ações do bom pastor, elas são ainda vistas com mais dois aspectos bem interessantes, dois fatores extremamente importantes. Você vai ver isso a partir do versículo 3, versículo 4, que é a boa comunicação. A boa comunicação. Você vai ver aqui a ovelha exemplificando o crente, Jesus exemplificando o pastor, e você vai ver ali o porteiro, e eu vejo o porteiro talvez como uma ação do Espírito Santo de Deus, aquele que está ali para nos proteger, nos guardar, nos iluminar e nos manter firmes diante da presença do Senhor. É importante você saber uma coisa, querido, para boa comunicação. O pastor, o Senhor Jesus, ele conhece as suas ovelhas. O versículo de número 14 e 15, ele fala sobre isso. Ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Relação, proximidade. Versículo de número 15: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. É interessante, irmãos, que em João o termo conhecer, ele significa muito mais do que ter consciência intelectual. Né? João, ele foca no relacionamento íntimo, ele foca na comunicação de Deus com o seu povo. Você vai ver isso lá no capítulo 17, no versículo 3. Ou seja, Jesus conhece as suas ovelhas. Outra coisa interessante, irmãos, você vai ver isso lá em João 10. Jesus, ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Né? Pelo nome, você vai ver isso no texto de João 10:3 aqui, no texto que a gente está lendo. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome. No Oriente, né, os pastores, eles conhecem as ovelhas individualmente. Ele tem 100 ovelhas, mas ele conhece todas, né? Então ele sabe a melhor maneira de cuidar de cada uma delas. É interessante que Jesus, ele conhecia Simão, Pedro, inclusive até mudou o nome dele. Ele chamou Zaqueu lá da árvore pelo nome. E um dos textos mais formidáveis, irmãos, mais fantásticos que a palavra de Deus nos aponta, e que eu acho, na minha opinião, é o texto em que Jesus ressuscita, e Maria vai lá no túmulo para ver se Jesus está lá, e ela chega lá e encontra com Jesus, mas naquele momento ela não reconhece Jesus. E aí, num determinado momento, irmãos, é muito forte isso, eu queria estar lá para ver. Jesus olha para Maria, e ele simplesmente, irmãos, diz: Maria. Ele só chama o nome dela. Na hora, a Maria dá um grito. Ela grita: Rabone! Que quer dizer meu mestre, meu Senhor. Querido, você já parou para pensar nisso? O nome dela, ele só falou o nome dela. Ele te conhece pelo nome. Ele também, querido, sabe, conhece a tua natureza. Apesar de nós sermos semelhantes em essência, né, cada ovelha ou cada pessoa possui características distintas, e o pastor conhece, ele te conhece. Até nós que somos homens falhos e pecadores, na função que Deus nos deu de pastores, a gente conhece as nossas ovelhas, né? A gente sabe, a gente conhece ele, a gente bate o olho, e a gente, quando tem algum tempo já de convivência, a gente sabe aonde ele é bom, aonde ele é ruim, aonde ele tem falha, a gente sabe tudo isso. Às vezes a gente não vai falar, mas a gente sabe, né? O pastor sabe de muita coisa, né? Então, irmãos, nós temos também, como eu falei, a gente tem características distintas, e o pastor conhece. Tem alguma ovelha que pode ter medo de lugar alto, tem outras que não. Tem alguma ovelha que pode ter medo de não gostar, por exemplo, de ficar no sol, ou outra que não gosta de sombra, gosta de sol. Né? Mas o pastor, ele conhece essas necessidades das ovelhas e ele leva isso a sério. Né? O cuidado delas é levado a sério. Você vê na relação de Jesus com os 12 eram pessoas extremamente diferentes. Você vai ver Pedro ali, extremamente extrovertido, explosivo, vai lá e fala sem pensar. Né? Você vai ver Tomé, extremamente hesitante, cheio de dúvidas. Você vai ver André é aquele camarada, relações públicas. Né? O André era aquela pessoa que gostava de se relacionar com todo mundo, e vira e mexe ele está apresentando alguém para Jesus. Por outro lado, você vai ver Judas lá, que sempre estava buscando o mecanismo ali de usar os outros, ou usar o sistema, ou usar as coisas em benefício próprio. Jesus, irmão, ele conhecia cada um daqueles homens
homens e ele sabia que se comunicar com cada um deles. Ou seja, uma vez que Jesus conhece a minha e a sua natureza, ele conhece também as nossas necessidades, ele sabe aquilo que você precisa. Então não adianta você esfolar o joelho e clamar a Deus por uma coisa que ele não vai te dar. Porque existem certas coisas, irmãos, que a gente para pensar e vai dizer assim, não, isso aqui é tão absurdo que eu sei que Deus não vai me dar. Mas tem muita gente que vive uma neura psicológica, inclusive até com a influência de pastores, para buscar alvos e objetivos que são absurdos. Deus é o Deus soberano, irmãos. Deus é o Deus do impossível. Mas Ele nos dá aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Inclusive, Ele nos dá mediante aquilo que Ele nos conhece, a maneira que nós somos, na verdade, né? Aquilo que nós aparentamos, a maneira que nós vivemos nesse mundo, ela faz com que Deus nos dê determinadas coisas ou não. Isso aí é fato. Né? Deus não vai dar determinadas coisas para um filho se Ele sabe que aquilo ali vai prejudicá-lo. Pode até acontecer dele dar para poder ele mostrar a sua soberania, a sua glória, o seu poder e fazer com que aquele filho se arrependa e se volte a ele de maneira mais forte, né? De maneira mais robusta espiritualmente. Porque, irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós mesmos, muitas vezes, a gente não sabe o que a gente quer. Nós somos extremamente indecisos. Assim como a ovelha, ela não enxerga direito. A ovelha, ela tem algumas dificuldades em relação a sua ao seu intelecto, né? Sua mente, né? O seu processamento. É um animal, irmãos, mas ele tem um processamento mental e ele precisa de tudo do pastor. Ele precisa que o pastor leve para dar água, ele precisa que o pastor leve para o campo para comer, ele precisa disso tudo. Né? A ovelha é um animal extremamente complicado de lidar. Né, porque ele tem essas dificuldades. Porém, irmãos, você percebe a relação do bom pastor através da comunicação com a ovelha. A gente viu lá no vídeo, né? E a comunicação na nossa realidade aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Hoje você é um privilegiado por estar ouvindo a comunicação de Jesus. Você é um privilegiado porque essa palavra está chegando até a sua casa. E você percebe que a relação do pastor com a ovelha é puramente verbal. O pastor fala com ela, ela segue o pastor e o pastor leva ela para os processos que ela tem que experimentar na vida. E eu acho muito interessante duas frases primorosas aqui nesse versículo de número 3 e o versículo de número 4. O versículo de número 3, ele diz assim: para o porteiro ele abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ouvem a sua voz. Quantas pessoas que estão agora nesse momento observando essa mensagem, mas eles não estão ouvindo essa mensagem. Ou porque estão muito longe do aprisco, ou porque estão muito longe do pastor, ou porque simplesmente não são ovelhas. É triste, irmãos, a gente dizer isso, mas é uma realidade. A palavra de Deus diz que existe o joio e existe o trigo. E nós não conseguimos nos autoconverter. A conversão é um processo vindo de Deus, pela ação do Santo Espírito de Deus, pela graça do Senhor. Então nós não podemos empurrar a goela abaixo a palavra se alguém não é ovelha. E ele fala muito bem, ele diz, as minhas ovelhas, ou seja, não são todas as ovelhas, são as dele. As minhas ovelhas, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele vai adiante dela. Ou seja, além dele chamar pelo nome e elas reconhecerem a voz, essa comunicação é perfeita. Ele vai adiante dela e nós vamos entender isso, como que funciona no terceiro ponto da nossa mensagem. Nós falamos sobre as ações do bom pastor no sentido da segurança, no sentido da proteção, no sentido da comunicação do pastor e da ovelha. E por último, irmãos, eu queria falar com vocês sobre a boa condução. Jesus, querido, ele nos protege, ele nos guarda durante a noite. Quando amanhece o dia, ele nos chama, nós ouvimos a sua voz, o seguimos e ele vai na nossa frente, nos conduzindo, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, mas nós estamos atrás dele. Nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor. Isso é fantástico.
Irmãos, o termo salvar, que não é muito usado hoje nos nossos meios de pregadores em alguns momentos, né? O termo salvar, ele significa literalmente livrar de perigo e entregar em segurança. Ou seja, isso era usado, né, nesse sentido, naquela época de Jesus, para pessoas que eram recuperadas de enfermidades graves, para pessoas que passavam por tempestades, por pessoas que eram sobreviventes de guerra, por pessoas que eram absolvidas em tribunais. Então, nesse sentido, irmãos, o que nós podemos compreender sobre essa questão da condução é que Jesus salva porque Ele está na nossa frente. Ou seja, é Ele quem enfrenta o inimigo e é Ele quem mostra o caminho a seguir. Ou seja, Jesus ele não é o pastor que nos conduz apenas para fora para comer e para beber água. Esses aí são os cuidados comuns. Jesus ele também é aquele que nos conduz para dentro do seu próprio rebanho. Isso é fantástico, irmãos. Ou seja, as ovelhas de Cristo, elas se tornam parte de um só rebanho, que nós conhecemos como a igreja do Senhor. Nós somos do rebanho do Senhor. Nós somos aqueles que um dia fomos chamados, a palavra de Deus diz que pelo mesmo batismo, pelo mesmo Espírito, pela mesma vocação, todos passaram pelo mesmo processo, queridos. Por isso que nós nos chamamos irmãos, porque nós passamos pela mesma experiência. Irmãos, Jesus ele é a porta da salvação. O versículo de número 9 fala sobre isso. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. É interessante, irmãos, que pela lei da física, não existe a possibilidade de entrar e sair ao mesmo tempo. Ou você entra ou você sai. Mas Jesus aqui, ele é o Senhor da física. Ele é o Senhor da ciência. E ele diz: aquele que entra por mim, esse será salvo. Ele entrará e sairá ao mesmo tempo e achará pastagem. Ou seja, há uma transformação na vida daquela pessoa. Ou seja, os que creem nele, queridos, entram no seu rebanho e têm o privilégio maravilhoso de sair para encontrar os pastos verdejantes. Isso tudo com muita segurança e com muita liberdade. Ou seja, quando nós nos lembramos que o pastor faz o papel da porta, ele se deita lá, ele coloca o seu próprio corpo como barreira para impedir que nós venhamos a sofrer dano. E Jesus ele entregou o seu próprio corpo como barreira para que nós não sofrêssemos dano em relação ao nosso pecado. Ele é o nosso pastor e ele mesmo diz aqui: o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Na hora que o inimigo chega, ele vai encontrar o pastor deitado na porta. As ovelhas estão lá dentro, protegidas e guardadas por ele. Ou seja, quando nós pensamos nessa imagem, isso se torna extremamente real na nossa vida. Jesus, ele é o nosso pastor, é ele quem nos livra do pecado, da escravidão, é ele quem nos conduz à liberdade. Por isso, querido, que nós podemos dizer: eu sou salvo. É por isso que eu posso declarar: eu vou para o céu. E nós vemos o objetivo dessa condução, antes de ir para o céu, na prática, em relação ao contexto. Por que o pastor cuidava tão bem da sua ovelha? Por que ele levava para comer o capim? Por que ele levava para tomar água limpa? Porque a ovelha produzia lã. Então, nesse sentido, o nosso objetivo enquanto ovelhas nesse mundo é produzir. E produzir lã de qualidade, ou seja, os nossos frutos. Ou seja, na nossa vida, o objetivo da condução de Jesus é que nós tenhamos uma vida crescente com Ele, que nós tenhamos uma vida abençoada por Ele, que nós tenhamos uma vida frutífera nele. Porém, irmãos, isso apenas como uma preparação para o futuro celestial que nos aguarda. E diante de tudo isso, queridos, eu queria concluir as ações do bom pastor, que é aquele que protege, trata com segurança, que se comunica, que tem essa relação e que conduz as ovelhas aos seus objetivos, pelos seus cuidados, pela sua proteção e com um propósito de vida frutífera. Voltando ainda no início lá, como é bom, irmãos, nós nos sentirmos seguros e guardados. Tem um hino do nosso cenário que diz: seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Após a ovelha sentir-se segura,
com a presença do pastor na porta. Pelo amanhecer ela ouve a sua voz, reconhece a sua voz. Ela segue esse pastor com segurança, por uma boa comunicação e tendo um destino certo, irmãos. Nesse sentido, a condução do bom pastor é perfeita e com propósitos eternos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê ânimo para caminhar nesses dias difíceis, nesses dias maus, sabendo que nós temos o nosso bom pastor que cuida de nós, que nos protege, que se relaciona conosco e que nos conduz nessa vida e para a eternidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, que Tu aplique a Tua palavra no nosso coração, que ela seja frutífera sobre as nossas vidas. Manifesta, ó Deus, a Tua graça sobre a vida de cada um. Se há algo, ó Deus, que ficou incompleto simplesmente pela ação humana, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, que é soberano, Ele complete, ó Deus, a boa obra que não pertence a mim, que não pertence aos Teus servos, mas que pertence ao Senhor. Obrigado por esse momento, que o Senhor continue a nos abençoar, o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, nós gostaríamos de agradecer, a todos aqueles, mais uma vez, que nos ajudam a fazer esse trabalho. Gostaríamos de louvar a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana Filadélfia, que tem sido parceira nesse trabalho. Às vezes não estão presentes, mas com a motivação, com uma mensagem. Não que nós precisamos de glória, irmãos, a glória é toda ao Senhor. Mas como é bom, irmãos, você se sentir parte de que você está fazendo um trabalho e está sendo abençoador para a vida de outras pessoas. Que Deus assim abençoe a minha igreja, que eu amo tanto, e que Deus assim em breve nos reúna para que nós possamos celebrar a grandeza da comunhão do Santo Espírito do Senhor. Também que gostaria de agradecer aos irmãos que nos assistem de outras denominações, que Deus assim abençoe, outros irmãos de outras igrejas presbiterianas, que Deus abençoe e fortaleça a vida de vocês. E que nós possamos viver nessa semana, nesses dias, debaixo dessa proteção e dessa graça do Senhor. Nós vamos orar, nós vamos encerrar esse momento aqui, pedindo a bênção de Deus sobre a vida de vocês, a vida das famílias de vocês, e que Deus proteja-nos desse mal, do vírus e das outras enfermidades, do homem mau, do dia mau, para que possamos servi-lo com integridade. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, ó Deus, por esse culto que o Senhor nos concedeu. Louvado, ó Deus, pela Tua palavra que foi anunciada. Que o Senhor conceda a nós, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia para que estejamos vivos por mais uma semana. Que o Senhor conduza as nossas famílias em paz, com a proteção e a ação do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos no nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso maravilhoso e eterno Pai, e a eterna consolação, a comunhão e a comunicação do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, queridos, espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Boa noite, querido. Que Deus te abençoe. Até domingo que vem, se Deus nos permitir.